Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Se você acredita em bruxaria, essa história é para você. Vamos ao relato. Sei que muitas pessoas não acreditam em bruxaria. Entendo que é algo difícil de acreditar, porque nem todas as pessoas já vivenciaram isso. Espero que vocês acreditem, pois é uma história real. Vou usar este espaço para contar uma situação que vivi quando era criança. Naqueles tempos, no bairro onde vivíamos, tínhamos a casa da minha avó muito perto. Todo fim de semana, minha mãe nos levava para visitá-la. Às vezes, também íamos durante a semana, mas sempre que íamos, meus irmãos e eu gostávamos de fazer travessuras na casa dela. Aquela casa era um lugar muito antigo, daquelas típicas casas em que, ao entrar, você já se depara com um corredor bem comprido, onde todos os lados podiam-se ver as portas dos quartos. Imagino que naquela época, como as famílias costumavam ser numerosas, os lugares eram projetados assim. Mas enfim, isso é outro assunto. A questão aqui é, normalmente, o quarto que ficava no fundo, logo antes de sair para o quintal, era o que pertencia à minha avó. Esse quarto era completamente proibido para nós. As razões, na verdade, não conhecíamos. Mas como minha avó era uma autoridade absoluta, aquilo tinha que ser respeitado. Mas como sabem, quando algo é proibido para uma criança, mais vontade ela tem de fazer. E foi isso que aconteceu comigo e com os meus irmãos. Um dia, fomos visitar a minha avó, e tanto ela quanto minha mãe saíram para fazer algumas compras, pois iam preparar alguns guisados para comer naquele dia. Talvez pela idade que minha avó já tinha, ela tenha se esquecido de trancar a porta do quarto. Enquanto corríamos pelo corredor, imediatamente notei isso e disse: José, Saulo, olhem, a porta do quarto da vovó está aberta. Vamos ver o que tem lá dentro? Meus irmãos sentiram a mesma emoção que eu e, sem pensar muito, entramos rapidamente. Aquele quarto estava um pouco escuro, com apenas uma vela iluminando um pequeno altar com um Cristo pendurado na parede. Os móveis da minha avó estavam bem velhos e tinham um cheiro estranho, uma sensação nostálgica, mas também melancólica. Meus irmãos e eu começamos a fuçar pelos baús debaixo da cama. A razão para isso é que tínhamos ouvido minha mãe e meus tios chamarem minha avó de bruxa. Inclusive, diziam que ela era uma mulher que, por coisas ruins, deveria ser temida. Enquanto fuçávamos, eu apenas encontrei uma bolsa com doces na cômoda. Peguei alguns e, nesse momento, ouvi meu irmão nos avisar que havia encontrado algo interessante e também perturbador. Olhem, venham ver isso. Acho que tudo é verdade. Agora vejo que a vovó é mesmo uma bruxa. O que meu irmão havia encontrado era surpreendente. Um pequeno boneco de pano guardado em uma caixa escura. O mais assustador é que o boneco tinha uma foto colada nele. Sim, e o mais estranho é que era uma foto do meu avô. O homem com quem minha avó havia se casado e passado muitos anos antes de se separarem. Meus avós já estavam divorciados há muito tempo e haviam terminado brigados. Meu avô era acusado por minha avó de ter sido infiel várias vezes e ela o chamava de velho, bêbado e safado. Naquela época, meu avô já estava velho e doente. Há muitos anos, ele sofria de uma doença que havia paralisado suas mãos e parte das pernas. O coitado mal conseguia andar e já não se valia mais por si mesmo. Uma das minhas tias era quem o levava para todos os lugares em uma cadeira de rodas. No início, ficamos com medo daquela descoberta que tínhamos em mãos, pois aquele boneco, além de ter a foto do meu avô, também tinha alguns alfinetes enterrados, alguns nas mãos, nos pés, um na cabeça e outro no abdômen. Pode parecer estranho, mas meus irmãos e eu levamos aquilo na brincadeira e começamos a mexer com aquele boneco. Para nós que éramos crianças,
Era difícil associar que o boneco era uma bruxaria feita para manter meu avô no estado em que ele vivia. Aquele boneco era a bruxaria que o mantinha preso à cadeira de rodas e também imóvel. Na verdade, nós levamos aquilo como uma brincadeira, porque ali mesmo na cômoda da cama, minha avó tinha algumas coisas que usava para costura. Pegamos alguns alfinetes e começamos a espetá-los no boneco. Achávamos divertido o que estávamos fazendo, porque estávamos longe de compreender o alcance daquilo. Até meu irmão Saulo fez alguns comentários que naquele momento nos pareceram muito engraçados. Olha, José, pega este alfinete e espeta a bunda do boneco. Aquilo nos fez rir muito. E meu irmão João, obedecendo ao Saulo, fez exatamente isso. Ele não colocou apenas um alfinete, colocou vários. Realmente estávamos morrendo de rir, sem saber que aquilo traria consequências realmente graves. De repente, ouvimos minha avó e minha mãe chegando. Naquela hora, não conseguimos tirar os alfinetes extras que havíamos colocado. Guardamos o boneco na caixa e o colocamos de volta no lugar. Saímos apressados do quarto e fomos para o quintal, fingindo que estávamos brincando com a bola. Aquele dia passou sem maiores problemas. Chegou a hora do almoço. Convivemos um pouco com minha avó e por volta das 6 da tarde, minha mãe nos levou de volta para casa. Naquele dia, praticamente havíamos esquecido a travessura que fizemos. Tudo passou rapidamente despercebido. Mas com o passar dos dias, um evento estranho que aconteceu com meu avô nos mostraria que o que fizemos não foi uma brincadeira, mas algo realmente sério. Conto isso a vocês porque aquela tia que cuidava do meu avô nos informou que ele havia sido internado no hospital de emergência. A razão era que, estranhamente, havia surgido uma bola na região retal, uma inflamação que não tinha explicação e que havia deixado meu avô com dores nos últimos 3 dias. Naquele momento, meus irmãos e eu nos olhamos e, quando fomos para o quarto, ficamos conversando sobre o que havíamos feito. Tínhamos muitas dúvidas e estávamos imersos em um grande dilema. O que não contávamos era que o tempo não estava a nosso favor, pois naquela mesma noite, meu avô faleceu. Além da inflamação na região retal, os exames mostraram outras inflamações estranhas em partes internas do corpo dele, que obstruíram sua circulação e causaram sua morte. Não havia muito o que dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos muito sobre bruxaria, mas sabíamos o suficiente para entender que cometemos algo muito grave. Mexemos com algo incompreensível que acabou provocando a morte do meu avô. Com o tempo, quando cresci, entendi que minha avó estava trabalhando com bruxaria para acabar com ele lentamente e que nossa obrigação como crianças era ter ajudado o velho, independentemente dele ter sido bom ou não na vida. Minha avó estava jogando sujo, estava acabando com ele para se vingar de tudo o que ele lhe fez. Isso que eu conto para vocês é um segredo que permaneceu anônimo por muitos anos. Por isso, não quero revelar meu nome. Mas o que quero que entendam é que a bruxaria não é algo para ser levado na brincadeira. É uma prática que pode trazer problemas para vocês ou para aqueles que estão ao seu redor, incluindo seus entes queridos. Nunca mais na vida me envolvi com esses temas. Aquela experiência foi suficiente para mim, porque até hoje carrego uma grande culpa. Entendo que meus irmãos e eu, apenas como uma brincadeira, colocamos a cereja no bolo que acabou com a vida do meu avô. Só espero que quando eu ficar velho, não tenha que pagar pelo que fizemos, porque também tenho consciência de que nesta vida, quem faz algo errado, acaba pagando por isso. Antes de continuar com a minha seguinte lembrança, o bilhete de loteria. A primeira vez que tive contato com a bruxaria não foi algo diretamente comigo, mas com meu pai. Isso foi há uns 20 anos, mais ou menos. Eu era muito jovem, quase um adolescente. Estava acompanhando meus pais no carro, indo para um lugar que haviam recomendado ao meu pai.
para que lhe fizessem uma limpeza com a ajuda de bruxaria e coisas desse tipo. Ajudariam também a melhorar a sua sorte. É que meu pai sempre foi obcecado por ganhar na loteria. Ele era viciado em comprar bilhetes e gastava praticamente todo o seu salário em apostas. Ele não se importava com muitas coisas, apenas com isso. E como estava ficando cada vez mais velho, ele tinha o sonho de obter dinheiro dessa forma, porque, segundo suas palavras, queria nos deixar um patrimônio, dinheiro com o qual não nos faltasse comida, roupas, estudos e tudo mais. Quando se é jovem, talvez não se preste muita atenção a esses detalhes da vida, pois na juventude há um pensamento estranho de que tudo é eterno. Mas não. Para começar, meu pai já tinha pouco mais de 70 anos, mas ainda parecia forte. Em contraste, minha mãe mal chegava aos 50. Meu pai era muito mais velho que ela, e embora tivessem um casamento muito estranho, pelo menos o amor nunca faltou. Quando finalmente chegamos à casa daquela mulher curandeira, assim que entramos, minha mãe, minha irmã, que também foi, e eu ficamos do lado de fora, no corredor. Apenas permitiram que meu pai entrasse, porque era com ele que iriam trabalhar. De lá, sentados, só percebíamos o aroma da fumaça e ouvíamos os cantos e rezas que aquela mulher fazia. Aquilo durou cerca de 40 minutos. E quando meu pai saiu, ele parecia muito feliz e motivado. Não sei que palavras aquela mulher lhe disse, mas certamente fizeram com que ele acreditasse que em algum momento teria a melhor das sortes no jogo de azar. Meu pai também levava pendurado no pescoço uma espécie de amuleto, que era representado por um pequeno triângulo e tinha a forma de uma nota dourada. Segundo as palavras daquela curandeira, meu pai não poderia tirá-lo de jeito nenhum. Caso contrário, a má sorte entraria em sua vida. Assim que entramos no carro e voltamos para casa, aparentemente tudo voltou ao normal, mas não para o meu pai. Ele estava confiante de que a sorte estava ao seu lado. Começou a comprar mais e mais bilhetes de loteria. Ele havia se tornado um louco, um maníaco obcecado que cegamente confiava na sorte que aquela mulher curandeira lhe havia dado. Aquela atitude de meu pai não estava nada bem, pois quando chegou o dia do pagamento, ele gastou praticamente todo o dinheiro em bilhetes de loteria, o que levou a uma briga muito forte com minha mãe. Flávio, você gastou todo o dinheiro da comida, da mensalidade do colégio das crianças. O que vamos fazer agora? Tudo por causa do seu maldito vício. Espero que um dia você pare de comprar isso e comece a trabalhar, porque aqui quem se esforça e segue em frente sou eu. Você não percebeu que pagamos uma fortuna para aquela mulher que prometeu uma sorte que nunca chegou? Não sei até quando você vai continuar assim, mas espero que seja logo, porque você está nos prejudicando. Meu pai começou a se irritar. Aparentemente, ele defendia o que fazia com unhas e dentes. Eu sei que você não tem fé em mim, Márcia. Nunca teve. Às vezes até penso que me casei com a mulher errada. Mas você vai ver. Um dia desses vou ganhar na loteria. E te garanto que você vai vir até mim de joelhos, me beijando os pés. E eu, como sou um completo idiota, vou te perdoar e te dar uma vida de rainha. Então, vá se preparando, porque você vai ver. No domingo é a minha noite. Depois daquela discussão, nos sentamos para jantar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Digo isso porque naquele momento meus pais estavam conversando como se nada tivesse ocorrido. E minha irmã e eu também. Depois de terminar, assistimos TV por um tempo e fomos descansar, pois no dia seguinte havia atividades para fazer. Inevitavelmente, naqueles dias, todos na família estavam contagiados pela possibilidade de que naquele domingo meu pai ganharia na loteria. E quando finalmente chegou o dia, à noite estávamos todos sentados no sofá, com a TV à frente, assistindo a transmissão do sorteio. As mãos do meu pai tremiam, a sua testa suava. Ele sabia que aquela noite era o tudo ou nada, especialmente para sua dignidade perante a família. Conforme os números do resultado iam sendo anunciados na TV, a tensão aumentava, porque meu pai estava anotando.
Era impossível verificar cada um dos bilhetes e comparar com o que aparecia na TV. Por isso havia muito mistério e uma grande incerteza. Estava criando também muita tensão, a qual foi liberada em um estouro de euforia, pois meu pai acabou ganhando um prêmio muito alto. O pobre velho pulava e pulava, gritava, sacudia os bilhetes em suas mãos. Ganhei, minha velha! Viu? Eu te disse, agora sim! Ganhei! Corremos todos para abraçá-lo, mas ele continuava pulando, gritando, liberando aquela emoção que tinha reprimida por tantos anos. Como meu pai estava consciente, era estranho porque ele não parava de gritar e de repente parecia que estava ficando sem ar. Minha mãe apenas nos olhava como que nos dando a entender que meu pai parecia ter enlouquecido. Mas de repente vimos que ele caiu no chão, ajoelhado. Levou uma mão ao peito e começou a ficar ainda mais sem ar. Como ele era de pele clara, ficou vermelho. Ele estava sofrendo um ataque cardíaco. A emoção de finalmente ter ganhado um bilhete de loteria foi algo que seu corpo não aguentou. Infelizmente, o prêmio chegou tarde demais e ele não viveu para recebê-lo, para desfrutá-lo e para fazer todas as coisas que havia prometido quando tivesse esse dinheiro. Ele começou a suar muito e sabíamos que as coisas não estavam bem. Minha mãe rapidamente se aproximou dele para perguntar se ele estava bem. Meu pai apenas a olhava e seus olhos ficaram bem vermelhos. Ele já nem conseguia falar, porque da boca começou a sair espuma. Minha irmã pegou o telefone para chamar uma ambulância, mas foi tarde demais, porque meu pai naquele momento faleceu. Quando os paramédicos chegaram, examinaram-no e confirmaram sua morte. Mais tarde, o serviço forense veio buscá-lo. A morte do meu pai foi algo muito triste, mas pelo menos entendo agora que sou mais velho que meu pai. Morreu feliz, alcançando o sonho que tanto desejava. Ele sempre desejou isso. Será desnecessário dizer que quem desfrutou do dinheiro foi minha mãe, minha irmã e eu, pois aquilo mudou completamente nossas vidas. Sei que em algum momento duvidamos do meu pai e também da bruxaria, que foi o que finalmente lhe deu a sorte necessária para ganhar. O triste e muito evidente é que isso custou a vida dele. Certamente, esse foi o preço que ele teve que pagar para obter o que desejava. E é como dizem, na bruxaria, se você pede algo, é necessário também dar algo em troca. Com esse relato, não quero dizer que todas as pessoas possam ganhar dessa forma. Há coisas que são incompreensíveis e que agem além da nossa compreensão. Além disso, pelo que pesquisei, a bruxaria é um assunto muito sério e complexo. Prefiro que vocês se mantenham afastados desses temas, porque na vida nem todas as pessoas sabem sobre isso ou são especialistas ao ponto de poder cuidar de suas vidas. Lembrem-se, com a bruxaria, tudo tem um preço. É muito real que na vida não podemos ser amigos de todas as pessoas. Também é muito verdade que há pessoas que levam tudo a mal, a qualquer detalhe insignificante, criando problemas muito grandes com base nisso. A vizinha era uma bruxa. A história que quero contar aconteceu em uma casa onde vivíamos com meus pais. Naquela época éramos uma família jovem, pois meus irmãos e eu estávamos ainda no ensino fundamental. Meu pai era um homem que trabalhava constantemente o dia todo, e minha mãe era uma amorosa dona de casa. Aparentemente tínhamos uma vida ideal, mas isso não significa que fosse tranquila. Digo isso não porque tivéssemos problemas em casa, mas sim fora dela. A causadora de tais problemas era nossa vizinha, Dona Lígia. Aquela senhora era bastante problemática. Até mesmo vê-la era motivo para começar uma discussão. Por isso, era muito, mas muito difícil lidar com ela. Era melhor evitá-la, ignorá-la. Até mesmo aí no quarteirão, já havia histórico de que ela tinha problemas com outros vizinhos, pois era completamente uma mulher insuportável e amargurada. Era uma senhora divorciada que vivia em completa solidão. Embora isso fosse lamentável, também contrastava com o estilo de vida que levávamos em casa. A briga mais forte que tivemos com essa mulher
começou indiretamente porque um dos nossos cachorrinhos, uma manhã, sem que percebêssemos, saiu para a rua. Talvez o cachorro tenha andado para lá e para cá, mas quando teve vontade de fazer suas necessidades, ele defecou bem na frente da casa da senhora Lígia. Para começar, nem sequer tínhamos percebido que o cachorro tinha saído, mas de repente ouvimos uns gritos muito altos. Imediatamente os reconhecemos e saímos para ver o que estava acontecendo. Ficamos surpresos ao ver que a senhora Lígia estava batendo no nosso cachorro com um cabo de vassoura, gritando várias ofensas. Cachorro imundo, agora você vai ver. Já me encheu o saco, você não passa de um maldito vira-lata, igual a sua dona. O pobrezinho do nosso cachorrinho Puff estava lá, encurralado, recebendo as pancadas. Imediatamente minha mãe chegou e tirou a vassoura da mão da senhora, começando a gritar com ela. Aí começaram a discutir e a situação escalou para agressões físicas. Deram tapas, puxões de cabelo e minha mãe praticamente arrancou a blusa da mulher, deixando-a com os seios à mostra. Aquela senhora, Lígia, estava morrendo de vergonha, porque naquele momento tudo tinha se transformado em uma confusão que chamou a atenção de todos os vizinhos, que em vez de ajudarem a separá-las, ficaram ali como espectadores, alguns até filmando com o celular. A senhora Lígia entrou em casa muito brava, xingando para todos os lados, amaldiçoando minha mãe e toda a nossa família. Nos dias seguintes, a senhora Lígia nem sequer se atreveu a sair de casa, pois era motivo de piada entre todos. O que havia acontecido na briga já era de conhecimento geral, e constantemente usavam o ocorrido para tirar sarro. Sabíamos que aquilo estava causando um grande incômodo na senhora Lígia, e por isso ela começou a demonstrar alguns gestos e atitudes de raiva, e principalmente de vingança. Para começar, em uma ocasião, ela varreu todo o lixo que estava na frente de sua casa, fez um monte e o deixou praticamente na frente do nosso portão. Minha mãe interpretou aquilo como uma agressão, mas tentou se conter. Ela sabia que o ideal era ignorar a mulher, para que com o tempo as coisas se acalmassem, mas a situação não parou por aí, pois depois minha mãe descobriu que aquela mulher estava espalhando mentiras sobre ela, inventando fofocas de que, supostamente, minha mãe estava se envolvendo com um homem e depois com outro. Coisas muito baixas, mas evidentemente mentirosas. Imagino que ela fazia isso para que tudo chegasse aos ouvidos do meu pai e ele brigasse com minha mãe e a deixasse. Houve outras tentativas estranhas de agressão da parte dela, mas nenhuma delas funcionou. No entanto, depois veio algo que realmente nos preocupou. Uma manhã, nosso cachorrinho amanheceu muito doente, chorando de dor e defecando muito, com sangue. Minha mãe imediatamente o levou ao veterinário e quando o examinaram, nos disseram que teria que ficar com ele para fazer exames mais detalhados e determinar a origem do problema. Minha mãe ficou preocupada, pois isso ia sair muito caro, mas não havia outra solução. Nosso cachorrinho passou a noite no veterinário, mas ao amanhecer, nos deram a notícia que ele havia morrido. O veterinário não soube nos dizer o que havia acontecido, mas comentou que talvez fosse uma infecção muito forte. Não havia mais nada a fazer. Quando nos entregaram o corpo do cachorrinho, choramos muito. Era inexplicável que, de um dia para o outro, ele tivesse morrido tão rápido. Não sabíamos o que havia deixado ele doente. Com muita tristeza, no quintal dos fundos, cavamos um buraco para enterrá-lo e fazer uma pequena tumba. Queríamos que seus restos ficassem perto de nossa casa, pois amávamos muito aquele cachorrinho. Os dias foram passando e devo dizer que as coisas não se acalmaram, porque estranhamente, como também tínhamos um gato que gostava de sair para a rua, um dia ele desapareceu. Esse gato era um vagabundo. Já havia acontecido antes dele sair e depois voltar. Mas dessa vez ele não apareceu. Passaram-se dias e dias, e quase um mês depois, de repente, uma manhã, quando minha mãe saiu para varrer, encontrou o corpo do gato jogado ali, aos pés do portão, completamente rígido. Parecia que o haviam revirado na terra. Aquilo assustou minha mãe.
que soltou um grito muito alto, fazendo com que todos saíssemos para ver o que havia acontecido. Assim que vimos o gatinho, ficamos muito tristes, porque já era o segundo animal de estimação que morria em um curto espaço de tempo. Aquilo era muito triste, e assim como fizemos com o cachorrinho, no quintal dos fundos, fizemos uma pequena tumba para o gato, para tê-lo conosco. Aquilo começou a nos dar medo. Acreditamos que estávamos passando por uma espécie de onda de má sorte, e embora minha mãe tenha considerado a ideia de fazer uma limpeza espiritual, no fundo ela pensava que bruxaria era apenas bobagem, coisas que não funcionavam. O único que fazíamos era rezar todas as noites antes de dormir. O dia em que descobrimos o que realmente estava acontecendo foi num domingo, quando meu pai queria assistir futebol. Como o sinal estava muito ruim, ele teve que subir no telhado para ajustar a antena. Mas meu pai, naquela tarde, teria uma surpresa muito desagradável e nojenta. Encontrou uma bolsa negra que estava ali completamente coberta por moscas e da qual se desprendia um mau cheiro que quase o fez vomitar na hora. Meu pai conta que ao redor daquela bolsa havia um círculo marcado com tinta vermelha, o qual continha um símbolo que também estava marcado no chão da laje. Meu pai sentiu muito nojo e medo, mas mesmo assim pegou um pedaço de pau que estava lá e começou a cutucar a bolsa para descobrir que dentro havia uma infinidade de órgãos de animais mortos. Era algo como miudezas de frango e carne crua, que aparentemente tinha sido oferecida em uma espécie de ritual de bruxaria. Meu pai, com a ajuda de um pau, conseguiu espetar o saco e teve que caminhar apenas alguns passos para depositar aquela bolsa no telhado de nossa vizinha amargurada. Meu pai disse que fez o sinal da cruz e, com suas palavras, desejou que, se aquela bruxa estava nos fazendo algo de ruim, que tudo voltasse para ela, porque seus atos eram de má fé, com o intuito de nos prejudicar, mas ela não tinha por que sair impune. Meu pai imediatamente subiu com água, sabão e uma garrafa de tinta. Ele esfregou a superfície onde aquela bruxaria havia sido colocada. Depois, com um pincel, começou a pintar por cima do símbolo, que estava marcado em nosso telhado. Quando meu pai desceu naquela tarde e nos contou o que havia encontrado, ficamos muito assustados e concluímos que, por causa das bruxarias que a mulher estava nos fazendo, é que estávamos passando por tantos problemas, e principalmente que nosso cachorrinho e nosso gato haviam falecido. Certamente aquela mulher com a bruxaria queria nos prejudicar a todos para se vingar da humilhação que sofreu. Deixamos que as coisas se acalmassem, conforme os dias passavam, e até mesmo em casa já se percebia um ambiente diferente. O ar parecia mais limpo, mais neutro, não mais aquela sensação de funeral ou de luto. E realmente entendi com isso que o karma funciona. Não sei se, por meu pai ter devolvido a bruxaria para a mulher, todo o mal também voltou para sua origem. E não era novidade que aquela mulher era diabética, levava uma vida sedentária e uma alimentação terrível. Foi por isso que uma tarde a mulher estava voltando do mercado, onde havia ido comprar algo para comer, mas antes de chegar em casa e poder entrar, ela desmaiou no meio da rua. Nós estávamos em casa e só ouvimos os gritos das pessoas desesperadas, pedindo ajuda e implorando que chamassem uma ambulância, porque a mulher estava muito mal. Ela não reagia. Aparentemente estava inconsciente, mas era algo pior. Aquela mulher havia entrado em um coma diabético. Os maus cuidados que ela teve com sua saúde e alimentação a levaram a ser hospitalizada. No entanto, não conseguiram salvá-la. Aquela mulher amargurada perderia a vida em uma cama de hospital, em meio a uma solidão escura e amarga, porque, pelo que se soube, nem mesmo seus filhos quiseram ir vê-la. Eles também reclamaram de ter que investir dinheiro no funeral. Nunca vou entender o que aquela mulher fez para que seus filhos a odiassem tanto. Mas pelo menos, por tudo o que ela nos fez com sua bruxaria, sabemos que ela era uma pessoa horrível, difícil de gostar, muito menos de amar.
Até sua própria família a rejeitava. Mas o que mais me assusta e me faz refletir sobre esse caso é que, depois que devolvemos a bruxaria para a casa dela, foi como se tivéssemos plantado um mal nela, porque praticamente, alguns dias depois disso, a mulher faleceu. Possivelmente era o que ela desejava para nós, especialmente para minha mãe, e tudo voltou para ela e causou uma morte horrível. Realmente é algo que dá medo. Mexer com bruxaria é perigoso. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas principalmente é muito difícil saber se alguém pode estar tentando nos prejudicar. Hoje em dia a informação está ao alcance de todos. Qualquer pessoa com disposição pode até mesmo encontrar feitiços na internet para causar o mal, prejudicar ou até mesmo destruir inocentes. A bruxaria é um tema que deve ser respeitado e é por isso que compartilhamos nosso caso. Mas mesmo assim sabemos que isso não vai acabar com a maldade daqueles que ousam fazer o mal e destruir seus inimigos. Mas enfim, quem fizer isso deve ter consciência de que, no final, nesta vida, tudo se paga. E o exemplo disso é o que aconteceu com nossa vizinha bruxa. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.